Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui. A gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz. Está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento, se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Estou dando continuidade, pessoal. Estamos agora voltando no item 5.3.2, que cabe às organizações. Né? Então, proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes do plano de trabalho. Então, vamos lá, pessoal. Eu já vi na prática, muitas CIPAs seriam um sucesso e algumas CIPAs seriam um fracasso. Por qual razão? Não conseguir ter os recursos necessários para a CIPA funcionar. Isso tem muito a ver, boa parte disso aí, com o planejamento e o perfil até do próprio presidente e o vice-presidente. Então a pessoa tem que ir lá na mão, né, para conversar com o seu superior, aquele que é o preposto da empresa, né, ou uma autoridade lá dentro da empresa, para conseguir os recursos necessários. Porque às vezes precisa de fazer veículo para poder se deslocar, dependendo da empresa. Muitas vezes quer chamar alguém para dar uma palestra, né? Ou visitar uma feira de segurança, uma feira de combate a incêndio, enfim, né? Ou uma série ali de procedimento de inspeção, ou CIPAT mesmo. Isso precisa ser negociado e conseguir os recursos necessários. Então tem algumas palavrinhas-chave, né? Que a palavrinha-chave é a frase-chave, né? O plano de trabalho, como eu já comentei com vocês, e também saber negociar. Negociar com a alta gerência a esse respeito, né? Para que possa ter os recursos. Então eu vi empresas que se tinham lá até verba designada para CIPA, né? Diversas empresas assim, mas tem empresas que ainda não estão nesse grau de maturidade. Então precisa, através de uma boa negociação, conseguir todos esses recursos necessários e, bom, estar no plano de ação, mostrar uma coisa que seja viável, né? Letra B, permitir a colaboração dos trabalhadores nas ações da CIPA. Isso, a CIPA tem que buscar um meio de comunicação, uma linha de comunicação. Então tem muitos meios. Um dos meios que podemos exemplificar é caixas de sugestão para a CIPA, né? Tá espalhada na empresa, e ali com papel o pessoal consegue escrever alguma coisa que considere importante e coloca na caixinha, e depois o membro de CIPA vai lá e recolhe para fazer suas análises, apresentar na reunião, enfim, na reunião ordinária da CIPA. Então, mas tem que se buscar a colaboração do trabalhador. Por um outro lado, também, isso acontece muito de maneira, quando você tem uma boa comunicação com o pessoal, às vezes até de maneira informal, lá batendo papo com as pessoas, conversando no ambiente de trabalho, consegue-se ter muita informação importante relacionada às ações da CIPA, né, às atribuições da CIPA. Então é importante que a gente recomenda o pessoal de CIPA ter também uma orientação sobre relacionamento interpessoal. Então nós temos um módulo que fala um pouquinho sobre isso, para ajudar o membro de CIPA a desinibir-se, né, falar, conversar com as pessoas. Vi muito isso acontecer na prática, pessoas que não falavam, e as pessoas com o tempo, dando oportunidade, participando de CIPA, sendo levada a dar sua opinião, expressar seus pontos de vista relacionados ao trabalho. Daqui a pouco a pessoa estava colaborando com muita coisa bacana, muita coisa interessante. Mas tem que dar oportunidade, né? Letra C.
fornecer à CIPA, quando requisitadas, as informações relacionadas às suas atribuições. Quer dizer, fornecer à CIPA quando requisitadas, né? Então tem que haver umas solicitações, tudo bem? Então cabe à organização. Então a organização, ela pode ter, quando fala organização, está falando dos prepostos, daqueles que têm poder de mando, né? Tem a caneta na mão. Cabe aos trabalhadores indicar a CIPA, o ALCEBT, né, que são compostos por profissionais de segurança, e área médica e também de engenharia de segurança do trabalho. Então, e a organização, situações de risco e apresentar sugestões para a melhoria. Isso aqui são os trabalhadores. Então, tem muitos trabalhadores que, além de visualizar, de perceber o problema, né, a condição insegura, ao mesmo tempo ele tem uma sugestão. Então, eu trabalhei em empresas que eu vi profissionais, às vezes, com uma capacidade bem legal, criativa, né, inovadora, para observar certos cenários e apontar também ali a possíveis melhorias. Então, tinha empresas até que tinham chamados de projetos de racionalização, né, que envolvia não só segurança, mas também melhorar o processo de trabalho. Então, tinha muita gente que ganhava até prêmios, né, não só um kit lá, vamos dizer assim, de incentivo, mas também ganhavam até dinheiro mesmo, que era feita uma proporção lá de economia, ganhava um certo percentual, se porventura o projeto fosse aprovado. Projeto de racionalização, porque inovação só vem de seres humanos, só vem de pessoas. Então, se a gente cria meios dessas pessoas se manifestarem, falarem, e usando até um mecanismo interno, com um grupo de trabalho nesse sentido, uma coisa bem implantada e implementada, né, fazendo a coisa girar, movimentar. Então, a gente vê muita coisa bacana nesses projetos de racionalização. Ok, pessoal? Então é importante se ter o trabalhador cooperando com isso e criar meios para isso aí. Estou dando aqui somente uma sugestão. As caixinhas, né, para dar sugestão, mas também um projeto a nível corporativo da empresa, né, com a aprovação da gerencial, da alta chefia, para que possa, as pessoas que tiverem ideias, sejam elas para melhorar o processo, ou seja, para a segurança do trabalho, consiga ter esses acessos. Isso contribui bastante, e é importante ter pessoas da CIPA fazendo parte desses grupos, né? Isso é muito importante. Então, cabe ao presidente da CIPA convocar os membros para as reuniões. Então, é uma atribuição do presidente. Coordenar as reuniões. Então, eu te comento isso aqui. Eu já dei curso sobre conduzir reunião, eu só vou citar aqui alguns itens, mas eu recomendo o presidente, o vice principalmente, terem treinamento, capacitação de lidar em reuniões. Por que isso? Eu já vi casos, na prática, de certos tipos de temas, quando eram abordados, tinham, pela falta de discernimento, às vezes, do presidente ou do vice, gastava-se ou tempo de mais ou tempo de menos naquele assunto, né, abordando aquele assunto. Então, a gente tem que ter essa dose, né? Tem gente que, às vezes, gasta muito tempo num assunto que já se percebeu que esgotou, e tem gente que é muito resumido em certos assuntos que requer um aprofundamento maior. Então a gente tem que ter esse tipo de discernimento para poder fechar a questão e ainda perguntar o parecer das pessoas, o que elas têm a falar sobre aquele assunto, para ver se realmente o assunto foi esgotado ou não, né? Ou se já chegou onde se precisava chegar. Tudo bem? Então ele tem que convocar e coordenar essas reuniões. Então, palavrinha-chave, coordenar as reuniões, encaminhando a organização, o ALCEBT, quando houver, né, se tiver CEBT, nem sempre tem, as decisões da comissão, mas tem que ter essas decisões da comissão e ser divulgada, né, colocar até em quadro de aviso também. Então, cabe ao vice-presidente substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou afastamentos temporários. Aconteceu uma eventualidade, no dia da reunião o presidente não vai poder participar, ou um afastamento temporário, seja por problemas de saúde, né? Ou seja por, não é problema de saúde não, melhor dizendo, doença, né? Ou então férias, ou coisa do tipo, viagens a serviço, enfim. Isso tem que estar justificado. O presidente e o vice-presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes atribuições: coordenar e supervisionar. Então tem algumas palavrinhas-chave. Coordenar, né? Você está ali coordenando e supervisionar as atividades. Então, e zelando, também outra palavrinha-chave. Então, zelar é o cuidado. Coordenar, você dá a direção. Supervisionar, você está verificando como é que está o andamento. Então, eu já tive experiência, já que muita gente o presidente, o vice, dá as suas direções aí para os demais atuarem,
só que presume que vai correr bem até o final, a pessoa vai fazer seu dever de casa. Mas isso é o melhor dos mundos, mas nem sempre isso acontece. Então é importante coordenar e supervisionar. Então já imaginou? Você vai lá, tem alguma coisa que foi programada, planejada para se fazer, você presume que foi feito, acredita que foi feito, ou que está sendo feito, não se preocupa em supervisionar. Então, a gente está colocando aqui para que haja supervisionamento dessas atividades de CIPA. Não é deixar a coisa solta e no final da reunião perguntar se fez ou não, que pode se decepcionar. Então, precisa supervisionar, e isso implica em ser zeloso, ser cuidadoso para que a CIPA alcance os seus objetivos. Divulgação, ou divulgar as decisões da comissão a todos os trabalhadores. Então, a gente já vem comentando sobre isso. A divulgação é extremamente importante, porque o trabalhador precisa saber que existe uma CIPA e que a CIPA está trabalhando em prol da sua segurança. E importante, o nome é zelar, né? Quando você é membro de CIPA, você passa a ser visado como membro de CIPA. Se você, um exemplo, algum trabalhador te fala alguma coisa e você não dá o devido conclusão, o devido feedback, como é chamado, o próprio trabalhador começa a fazer campanha, contra esse determinado componente da CIPA ou da CIPA como um todo. Pede as coisas ao pessoal da CIPA, não age nada, não fala nada, cai no esquecimento. Então, eu já vi coisas assim acontecer, inclusive dentro da minha atividade, como eu também trabalho com a parte de prevenção, sou profissional da área de segurança do trabalho. Eu procuro sempre estar muito atento, muito cuidadoso, muito zeloso em dar um retorno o mais rápido possível para o trabalhador que me faz uma solicitação e eu não tenho a resposta imediata. Então eu tenho esse cuidado, por quê? Porque eu sei que às vezes a pessoa teve lá, falou alguma coisa para você em resposta a algum estímulo, mas se você não for ali e dar um retorno para ela ver que prosperou, que deu certo, né, a sua conversa comigo, e acaba ela desestimulando. Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa. Então a gente tem aqui a constituição e estruturação da CIPA. A CIPA será constituída por estabelecimento e composta de representantes da organização e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1. Então o quadro 1 que dá o dimensionamento. Ela teria uma relação entre grau de risco e número de empregados. Então, ressalvados aqui sobre as disposições para setores econômicos específicos. Então, o setor econômico específico, muitas das vezes, tem algo específico, como está dizendo. Por outro lado, também tem, dentro dos acordos coletivos, os acordos da categoria, que envolve sindicato, negociação de sindicato com a empresa. Então, já vivi situações dessa natureza, que colocou ali alguns itens específicos para a CIPA em relação àqueles setores econômicos. Tudo bem até aí, pessoal? Então, a CIPA das organizações que operam em regime sazonal devem ser dimensionadas tomando por base a média aritmética de trabalhadores do ano civil anterior e obedecido o quadro 1 da STNR. Então, vamos lá. O que seria isso? Eu já trabalhei em algumas empresas que têm sazonalidade. Isso quer dizer o quê? Em determinados períodos do ano, ela tem, né, um pico de produção bem elevado. Um exemplo é a cervejaria. Cervejaria em torno aí de 4, 5, 6 meses do ano, a época de maior consumo, né, que é mais quente, há maior consumo e, consequentemente, triplica muitas das vezes, ou até mais, o número de trabalhadores naquele local, né, devido à sazonalidade. Então, aqui a norma, isso é uma novidade, uma coisa importante, para fazer uma média aritmética para atender, né, atender da melhor forma possível a CIPA, né, ser composta ali, dimensionada de acordo. Então, isso é um dado importante. Então, tem muitos outros segmentos que têm sazonalidade. O caso da sazonalidade, que eu dei o exemplo aqui, é da cervejaria. Tudo bem? Então, é importante ter isso em mente. Se o teu segmento de trabalho tem sazonalidade, você precisa fazer a média aritmética. Os representantes da organização na CIPA, titulares e suplentes, serão por ela designados. Quer dizer, aqui está falando sobre os representantes da empresa, né? Do empregador. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos escrutínio secreto, do qual participem independente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Quer dizer, então não mudou, não teve muita novidade aqui nessa nova
RNA e SINCA. Aqui já praticamente a mesma coisa, né? Os representantes da organização designados por ela e também os representantes dos empregados passando por eleição, né? Sendo eleitos. Ok? Então, se a pessoa é filiada sindical, mano, independente disso, então é exclusivamente para os empregados interessados. Quem se interessar em fazer parte se inscrever ali para a eleição da CIPA. A organização designará dentre os seus representantes o presidente da CIPA. Então, e os representantes eleitos dos empregados escolherão dentro dos titulares o vice-presidente. Ok, pessoal? Então, isso também não mudou nada, continua a mesma coisa. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitindo uma reeleição. Os membros da CIPA eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. A organização deve fornecer cópia das atas de eleição e de posse aos membros titulares e suplentes da CIPA, um documento que tem que ficar de posse desses membros da CIPA, né? Quando solicitada, a organização encaminhará a documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, podendo ser em meio eletrônico, aos sindicatos trabalhadores da categoria preponderante no prazo de até 10 dias. Isso aqui, palavrinha-chave, é quando solicitado, né? Só quando solicitado pelo sindicato. Item 5.4.10. A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pela organização, antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução no número de empregados. Então, tinha 3 representantes do empregador, 4 do empregador e 4 do empregado. Só que reduziu pela metade o número de empregados. Tem que manter aquela mesma quantidade ali. Certo? Agora, exceto se acabou a atividade, encerrou a atividade, seja por que razão tenha sido. Então, essa CIPA, ela é encerrada. É vedada a organização em relação ao integrante eleitos da CIPA. Então, aqui, é vedada a organização. A alteração de suas atividades normais na organização, que prejudica o exercício de suas atribuições. Ou seja, o trabalhador tem sua função específica inerente ao seu cargo, né, admitido na empresa. Aí entrou para dentro da CIPA. Então, ele tem que ter condições, né, meios de atender a CIPA, mas não prejudicar a sua atividade normal da empresa. Né, e nem usar a sua atividade normal da empresa, dizendo que não teve tempo para fazer trabalho de CIPA. Então, tem que ser uma coisa bem organizada. A transferência para outro estabelecimento também. Sem a anuência, não se pode, certo? Transferir esse trabalhador para outro local sem ele haver concordado. Isso está também previsto, além daqui da letra B do item 5.4.11, também está no artigo 469 da consolidação das leis de trabalho, que é a CLT. Então, esse empregado ele tem que concordar em ser transferido. Até porque, se você for, mas por que isso? Ele tem que concordar, porque ele foi eleito cipeiro para aquela unidade. Então, se vai transferir ele para outro estabelecimento, necessário ele concordar. No item 5.4.12, é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de CIPA desde o registro da sua candidatura. Então, isso aqui está demonstrando, indicando que é o pessoal que se candidata, né, para passar pela eleição, né? Uma vez eleito, continua a valer para eles também, mas é desde o momento da sua candidatura. Se ele não foi eleito, acabou ali a sua dispensa arbitrária. Mas se ele foi eleito, além do período da eleição, desde o momento da sua candidatura até um ano, né, o final do seu mandato, ele está garantido. Né? Então, o término do contrato de trabalho por prazo determinado não caracteriza dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de CIPA. Então, término do contrato de trabalho não é dispensa arbitrária, porque está previsto em contrato, né, a relação de trabalho. Ok, até aí, pessoal? Então é importante, isso aqui é um avanço que precisa ser observado. Um contrato de trabalho por prazo determinado. Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1 e não for atendido por CERMIT,
nos termos da norma regulamentadora 4, a organização nomeará um representante da organização dentre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde do trabalho, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados por meio de negociação coletiva. Então, aqui, ó, quando chama de não se enquadrar no quadro 1, quer dizer, não precisa de CIPA, e não for atendido por profissional de segurança do trabalho, ou seja, a organização deve nomear um representante dentre os seus empregados para auxiliar na execução de prevenção e segurança. Né? Nomeará um representante. Isso quer dizer o quê? Que o nome antigamente chamava o quê? Designado, empregado designado. Na norma antiga da CIPA, né, que deixou de valer a partir de 3 de janeiro, né, de 2022. Então aqui está falando desse representante. Será nomeado esse representante. Isso aqui já não está colocando, associando com grau de risco nenhum. No outro módulo anterior que eu já comentei com vocês. Então, se tiver um empregado designado, esse empregado representante, nomeado pela empresa para atender aos requisitos, né, das NR 5, né, para prevenção de acidente. Então, no caso de atendimento pelo CERMIT, este deverá desempenhar as atribuições da CIPA. Então, no passado não era permitido isso. Mas se a CIPA se é desobrigada de ter CIPA, mas tiver um profissional de CERMIT, ele deve acompanhar as atribuições da CIPA. Ok? O microempreendedor individual, MEI, está dispensado de nomear representante da NR5, mesmo que ele seja um grau de risco 1, 2, qualquer um dos graus de risco. Então, se ele é microempreendedor individual, ele está dispensado. A nomeação de empregado como representante da NR5 e sua forma de atuação devem ser formalizados anualmente pela organização. A nomeação de empregado como representante da NR5 não impede o seu ingresso na CIPA, quando da sua constituição, seja como representante do empregador ou como dos empregados. Esse empregado que foi uma vez nomeado, né? Então, a gente para aqui nesse slide 28. Se você tiver alguma dúvida, nos encaminhe vossas dúvidas, estaremos esclarecendo. Até a próxima e bons estudos. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada